E se eu te dissesse que existe uma revelação capaz de mudar completamente a forma com que os cristãos enxergam o mundo? Independente da sua religião, uma coisa é inegável. Jesus Cristo é uma das figuras mais icônicas que já passou aqui pela face da Terra. Em sua passagem pelo nosso planeta, ele deixou diversas mensagens, e muitas dessas mensagens foram mal interpretadas ou até mesmo ignoradas pelos humanos. Em uma pesquisada rápida pela internet, podemos encontrar os apócrifos, que foram textos que foram considerados incoerentes com a palavra de Deus, sendo assim, foram completamente descartados do Testamento. Muito provavelmente existem interesses humanos por detrás dessa escolha. Há quem diga que o conteúdo da Bíblia contém apenas um lado da moeda. E se eu te dissesse que existe uma revelação capaz de mudar completamente a forma com que os cristãos enxergam o mundo? Isso seria interessante para você ou isso te deixa apavorado? Nesse caso, existem dois caminhos apenas a serem tomados. As pessoas que seguem o cristianismo ficariam com mais fé ainda na palavra de Deus. Ou 2, eles simplesmente entenderiam que tudo o que foi ensinado para nós até agora é uma mentira e foi completamente manipulado. E qual é que é essa revelação? Eu vou te contar aqui ao decorrer desse vídeo. Então já faz o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no botão aqui abaixo. E se você curtir esse vídeo e acha que mais pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento, compartilha com elas sobre essa revelação bombástica. Esse conteúdo está em um desses apócrifos que eu citei anteriormente. Vocês já escutaram falar sobre gnósticos? O que é o gnosticismo? Os gnósticos falam sobre a criação do nosso mundo material, sobre a existência de um reino celestial e ainda mais, sobre seres que têm como propósito único atrapalhar a vida dos seres humanos e sua ascensão espiritual. Os gnósticos acreditam que os cristãos têm um conhecimento que não é suficiente para que a evolução continue após a morte, ou seja, o conhecimento não ajuda no pós-morte. Isso eu acredito que seja uma das maiores verdades, porque nós não nos preparamos para esse dia, apesar de ser a única coisa que nós temos certeza durante a vida. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Oxford encontraram um pedaço de papiro que contém um apócrifo com as informações mais antigas que nós temos notícia até os dias de hoje. Esse conteúdo pode ser a descoberta religiosa mais importante aí do último século. O conteúdo desse apócrifo diz respeito a uma conversa íntima que Jesus Cristo teve com Tiago. Tiago era considerado o irmão de Jesus. Esse apócrifo leva o nome de o primeiro Apocalipse de Tiago. E o conteúdo foi excluído da Bíblia após o Concílio de Nicéia, que é um marco importantíssimo dentro do cristianismo. Nessa época, o bispo de Alexandria definiu os 27 textos que fariam parte do Novo Testamento. E falando em textos gnósticos, você sabe exatamente o que essa palavra quer dizer? O que é gnóstico? Bem, os gnósticos acreditam que o universo é feito por duas polaridades. Uma polaridade positiva, ou seja, o bem, e uma polaridade negativa, o mal. Ao contrário do que se pensa, o nosso planeta foi construído pela polaridade negativa, ou seja, o Deus que a gente tem aqui como local, teoricamente seria um Deus mau. A gente não está falando que isso daqui é uma verdade universal, e sim tendo essa conversa para que a gente consiga juntos expandir a consciência e pensar um pouco melhor sobre tudo isso que nos foi ensinado. Se é o certo ou errado, eu acho que não vem ao caso aqui nesse vídeo, mas eu quero fazer vocês pensarem sobre isso. Então aí foi colocada a possibilidade do Criador do nosso universo ser um Deus não tão bom quanto a gente acha. Sendo então criado pela polaridade negativa, esse Deus usaria os corpos humanos
como uma forma de aprisionar as nossas almas aqui dentro do planeta. E esse Deus é conhecido por Demiurgo. Os gnósticos acreditam que antes de encarnar nesses corpos físicos, biológicos, os nossos espíritos viviam em um universo de paz e luz. E que após uma centena de conflitos, nós fomos castigados encarnando aqui nessa matéria, onde nós estamos presos. Após então esses conflitos, nós estamos sendo castigados a habitar esses corpos humanos. Mas calma, gente, nós estamos falando aqui de possibilidades. A única forma, então, da gente se libertar dessa prisão seria por um conhecimento que foi trazido por Jesus Cristo, que seria o Salvador, trazendo a mensagem positiva do Deus do bem, para libertar, então, toda a humanidade. Os gnósticos não acreditam em anjos e demônios. Eles acreditam em construtores do nosso universo. E esses construtores são conhecidos por arcontes. Eles seriam como governantes aqui desse universo local e estariam aqui para garantir que os seres humanos continuassem pagando seu castigo, presos exclusivamente nesse paradigma material. Em 1945, um grupo de tradutores da Bíblia encontraram um texto que foi excluído do Novo Testamento. E esse texto é conhecido por Hipóstese dos Arcontes. E ele explicava como os arcontes eram responsáveis pelo aprisionamento dos humanos no paradigma material e também como é que eles controlavam esse universo através do controle mental de cada um de nós que estamos aqui encarnados. Claramente, é uma visão muito diferente do que pregam os cristãos. No manuscrito de Tiago, existe uma passagem em que Jesus fala para seu irmão que esse paradigma material seria uma prisão. E vocês conseguem facilmente acessar aí esse Apocalipse de Tiago, é só procurar no Google que vocês vão ter acesso a todos os textos. Esses bloqueios que nós estamos falando pode ser considerado o que nós conhecemos hoje por Matrix, em que nós fomos condicionados a pensar somente em paradigmas materiais. A gente acaba não tendo conhecimento ou então ignorando que existem diferentes camadas que a gente não acessa conscientemente através desse paradigma material. Os arcontes, então, governariam de uma forma a garantir que nós estaríamos presos dentro dessa matrix. E muitos de vocês que acompanham aqui o Toda Quântica sabem que a gente já falou disso algumas vezes, mas nunca tão explicitamente. Então, eu acho que a partir desse vídeo pode ser que a gente tenha uma virada na chave da nossa consciência. Os textos que eu cito aqui foram considerados não relevantes para a Bíblia, porque eles passavam uma ideia de que Jesus era o portador de toda a sabedoria humana, como se tudo que nós precisássemos para mudar de paradigma e viver de uma forma mais adequada fosse trazida por esse portador dessa energia benevolente. E não somente o Messias, como os católicos e outros cristãos gostariam que as pessoas acreditassem. Sendo assim, os textos e ensinamentos foram banidos completamente, fazendo exatamente o oposto do que Jesus desejava. Porque Jesus passou essa mensagem para Tiago e desejava que Tiago fosse o portador da mensagem para todos os outros povos que habitavam o planeta naquele momento. Sendo assim, o ensinamento passaria para gerações futuras. Há ainda pessoas que questionem esse relacionamento entre Jesus e Tiago. Alguns acreditam que o tratamento deles de irmão poderia ser apenas uma forma de aproximar os dois, e talvez eles não seriam irmãos de sangue. Mas em 2012 foi encontrada uma urna escrita em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E sim, gente, esse assunto aqui daria muito pano para manga. Seria um assunto para a gente ficar um vídeo inteiro falando somente sobre a linhagem de Jesus. Se vocês quiserem, em algum momento a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas agora sim que você chegou até o final do vídeo, eu quero que você comente. Faz sentido para você que nós estejamos presos nesse paradigma material em que a gente só consegue pensar na matéria, né, dinheiro,
corpo físico, que a gente muitas vezes tenha dificuldade aí para imaginar como seria a vida após a morte aqui na Terra? Você sente que os seres humanos são escravos de um sistema que nos mantém aprisionados nesse paradigma? Comenta aqui comigo. E se isso faz sentido para vocês, e se vocês gostaram de saber mais sobre isso, pesquisem sobre os textos para que vocês tenham acesso a essa informação que foi excluída do Novo Testamento, pois os homens que controlam aí essa escolha acharam que não seria adequado para o momento da humanidade. Mas agora que a gente tem acesso a isso, se vocês quiserem pesquisar e se informar um pouco mais, eu indico inclusive que leiam a Bíblia, porque Jesus falou muito sobre tudo o que a gente precisa saber. Jesus falava de física quântica há 2000 anos atrás, e tudo isso está na Bíblia, mas não no Novo Testamento. Se vocês quiserem se inteirar mais sobre isso, vocês precisam pegar versões que são mais fiéis ao original, a mensagem que foi passada no passado, e não esses aqui que estão muito modificados. Então vocês podem pesquisar os textos mais antigos, que são de uma compreensão um pouco mais difícil, mas valem a pena. Eu garanto para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo.